Fala, mestre, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. E no vídeo de hoje eu vou te falar qual regulador de nitrogênio você deve comprar, beleza? Então não esquece de se inscrever no canal, isso ajuda demais a você receber todos os vídeos. E aperta também o sininho de notificações. Se você gosta de ferramentas igual a mim, já aperta no like, que eu tenho certeza que o conteúdo aqui vale a pena, beleza? Vamos embora, sem enrolação, vamos lá. Esse aqui é um regulador de nitrogênio, tá vendo? Escrito aqui, nitrogênio, de uma marca chamada Wire Martins. É uma marca muito boa, beleza? Eu não tô aqui sendo patrocinado por essa marca, mas eu tenho que recomendar porque é realmente uma marca excelente. E se alguém me fala que tem um regulador da Wire Martins, com certeza ele está bem calçado aí com um regulador de nitrogênio, fechou? Vamos embora. Aqui nós temos, antes de qualquer coisa, a gente precisa entender, cara, como funciona esse cara aqui. Aqui, ó, desse lado aqui é onde você vai conectar no teu cilindro de nitrogênio, beleza? Você faz a conexão direto no cilindro. Gabriel, mas eu preciso passar veda-rosca aqui, eu preciso passar trava química, alguma coisa assim? Não. É a própria conexão, quando você acopla ela e dá a pressão correta. Se você olhar aqui, ó, ele tem um côncavo e esse côncavo encaixa certinho no processo, beleza? Então, aqui a gente também tem um filtrozinho, fechou? Então, vamos embora. Continuando, aqui eu tenho dois manômetros de pressão. E por que que eu tenho dois manômetros de pressão, Gabriel? Exatamente porque no meu processo de pressurização, um dos manômetros é para verificar a pressão do meu cilindro e o outro manômetro vai verificar a minha pressão que eu tenho na linha, ou seja, a pressão que eu vou deixar após a minha regulagem, fechou? Então, se você analisar nos dois manômetros, nós temos aqui do lado de fora, em preto, uma escala de pressão e em vermelho eu tenho outra escala de pressão. Então, qualquer manômetro que você olhar, você precisa entender o que você está lendo. E desse lado aqui é a mesma coisa. Aqui em vermelho eu tenho uma escala de pressão, e em preto eu tenho uma escala de pressão. E como é que eu faço para identificar? É muito fácil. Eu vou levantar um pouquinho aqui. O preto, em volta aqui, ó, eu estou marcando em kgf por centímetros quadrados, beleza? É uma escala métrica de pressão, que no próximo vídeo a gente vai explicar tudo sobre pressão e também temperatura. E do lado interno eu tenho o PSI, que é uma outra escala de pressão, tá vendo? Então em vermelho eu estou medindo em PSI, em preto eu estou medindo em kgf, fechou? Vamos embora. E a mesma coisa nesse outro manômetro aqui. Mas se você olhar, esse manômetro aqui, ele vai até 16 kgf. E esse manômetro aqui, ele chega até 250 e chega a ter uma pressão um pouco maior que isso. Gabriel, por que que esse manômetro aqui tem uma pressão muito maior que esse aqui? Porque esse manômetro, tá vendo? Geralmente, isso não é uma regra, mas geralmente do lado que eu conecto o meu manômetro, aqui eu vou ter um manômetro que mede a pressão do cilindro. Pessoal, muito cuidado. Nunca utilizem nitrogênio sem um regulador. Por quê? As pressões no cilindro são altíssimas. E se você está usando alguma adaptação, alguma coisa que não está certa, automaticamente quando você descarregar toda a pressão do cilindro numa peça que não comporta essa pressão, ou até mesmo num cilindro ou numa mangueira que não comporta essa pressão, automaticamente você está correndo o risco de um grave acidente, fechou? Então, muito cuidado com esse lance aqui de pressão. Desse lado aqui, nós temos o outro manômetro que, se você olhar, a pressão ela é bem menor. Por quê? Essa aqui é a pressão que eu vou regular para o meu trabalho, fechou? Aqui eu tenho no centro o que eu faço a regulagem, ou seja, eu vou gerando uma pressão nesse diafragma e ele vai aumentando a pressão aqui do meu nitrogênio. Numa próxima aula nós vamos fazer isso na prática, fechou? Em alguns casos, algumas empresas removem esse piloto central, tá? Para que as pessoas não utilizem, né, o regulador de nitrogênio sem a devida atenção, beleza? Então você coloca esse cara aqui, ó, quando você vai rosqueando, ou seja, sentido horário, nessa marca aqui, você vai regulando o sentido horário, ele vai dando uma pressão nesse diafragma e vai liberando uma pressão aqui para a linha, fechou? É muito importante lembrar que aqui eu tenho uma válvula de segurança, tá? Essa válvula de segurança, a função principal dela é que se por acaso tiver algum problema e a pressão subir acima do que eu tenho programado aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar, não sei se vai pegar, não dá para pegar muito bem, 175, se ela chegar nessa pressão de 175, automaticamente ela vai abrir, eu acho que é isso, ou 17,5. Então, se ela chegar nessa pressão aqui, automaticamente ela vai abrir e evitar que venha romper alguma mangueira e algum cilindro, fechou? Então, essa é a função dessa válvula de segurança, beleza? Então, Gabriel, qual que é o que eu devo comprar? Esse regulador aqui, ele vai até 16 bar. Uma escala de pressão que o refrigerista utiliza bastante, né?
é o PSI. Então, esse regulador aqui, ele vai até 16 kgf. Cara, é uma pressão significativa, certo? Porém, em relação a processos de climatização, se eu for trabalhar com geladeira, com freezer, eu posso utilizar esse aqui sem problema, porque eu não preciso de uma pressão tão alta para o teste de estanqueidade. Porque qual que é a função do nitrogênio no meu sistema? Por que eu preciso aplicar lá? Para localizar os vazamentos. Ah, Gabriel, por que eu não posso pôr ar comprimido? Porque o ar comprimido ele tem umidade, ou seja, quando eu injeto o ar comprimido dentro da minha linha, automaticamente eu estou jogando água lá dentro. E refrigeração e água não combinam. Por isso que eu tenho que utilizar o regulador de nitrogênio e aplicar na minha linha o nitrogênio. Fechou? Outra coisa importantíssima aqui, ó. Para trabalhar com equipamentos como VRF, como splits, que trabalham com 410, que a pressão de trabalho é maior, essa pressão aqui de aproximadamente 200 PSI, ela é muito baixa. Por quê? Alguns fabricantes pedem para você pressurizar com 500 PSI para garantir estanqueidade, que não tem nenhum vazamento. Ah, Gabriel, mas se eu colocar com 200 PSI, eu também consigo localizar. Na maioria das vezes, sim, se for um vazamento grande. Se for um vazamento pequeno, você só vai conseguir constatar esse vazamento quando o sistema estiver exposto a uma pressão significativa, que automaticamente é a pressão que o fabricante recomenda. Então, quando você for comprar, se você for utilizar para geladeira, para freezer, para equipamentos de menor pressão, você pode utilizar sem problemas um regulador desse até 16 kgf. Agora, se você for trabalhar com equipamentos maiores e com equipamentos que trabalham com pressão de trabalho bem maior, você vai ter que comprar um outro equipamento. Esse aqui, pessoal, costuma ser bem mais barato. Em alguns casos chega a 50% ou até 100% mais barato do que o que trabalha com pressões maiores. Então, muito cuidado quando você for comprar, para você não comprar gato por lebre e você comprar uma ferramenta que não vai te atender, beleza?